precisamos, Senhor, entregar muitas coisas a Ti ainda, Senhor. Queremos entregar, Senhor, tudo, Senhor, a Ti, tudo aos Teus pés, tudo à cruz de Cristo. Amém, Deus. Senhor, nós não queremos mais, Senhor, carregar, Senhor, fardos, carregar feridas na alma. Nós não queremos mais carregar ansiedades no coração. Nós não queremos mais carregar, Senhor, nenhum tipo de frustração, nenhum tipo de medo, nenhum tipo de pânico. Nós não queremos carregar dúvidas, Senhor, na nossa mente, no nosso espírito. Pai, nós queremos entregar, Senhor, todas essas coisas ao Senhor. Queremos entregar tudo aos pés da cruz de Cristo Jesus. Queremos deixar tudo, Senhor, nas Tuas mãos. Não queremos, ó Senhor, viver uma vida, Senhor, sobrecarregados, ó Senhor, de preocupação, de problemas, de ansiedades, de medo, de dúvida e de tantas outras coisas, Senhor, que nos limitam e que nos param e que, Senhor, parecem ser gigantes, Senhor, que invadem a nossa vida e impedem, Senhor, nós de crescermos, ó Senhor, na Tua presença. Queremos entregar tudo a Ti, Jesus. Queremos entregar tudo a Ti, Jesus. Pai, queremos entregar tudo a Ti, porque o preço já foi pago naquela cruz, para que nós fôssemos livres, para que nós andássemos livres, para que nós andássemos livres de preocupações, livres de ansiedade, livres de medo, porque, Senhor, aquilo que tem prometido, que o Senhor prometeu para nós, é muito maior do que todas essas coisas. Senhor, nós queremos entregar tudo a Ti, Jesus. Queremos entregar tudo a Ti, queremos entregar tudo nas Tuas mãos, Senhor. Cante essa canção como um ato profético sobre a sua vida, como uma declaração de fé. Cante com o seu coração, com a sua alma, com o seu espírito. Eu não consigo acertar. Eu me rendo. Pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais, dentro de poder, só tem Deus que faz teu querer, faz teu querer em mim. Paulinho veio hoje? Oi? Hoje é o dia dele ficar com o meu irmão, ele cuida do meu irmão. Cadê o Cassie? O Cassie está ali com o bebê. Fica aqui, José, fica aqui bem na frente aqui. Nós vamos interceder por esses casais, amém? Os casais estão intercedendo por nós. Segunda-feira, na terça e na quinta, eles são responsáveis por orar aqui na igreja e eles têm orado por vocês e eles têm orado por nós. Então nós vamos nos juntar em oração agora para que você estenda sua mão para cá. Nós vamos orar por eles, nós vamos clamar o sangue de Jesus sobre a vida deles e nós vamos interceder também pelas nossas vidas, por aquilo que nós temos orado aqui toda segunda, toda terça e toda quinta. Amém?
Deus, em nome de Jesus, primeiro nós queremos colocar, Senhor, a vida desses casais, Senhor, na Tua presença. Em nome de Jesus, nós queremos agora, como igreja do Senhor, cobrir a vida deles de oração, Senhor. Eles que têm se colocado na brecha, eles que têm vindo aqui orado por nós, eles que têm orado pela igreja, eles que têm colocado a vida, Senhor, da igreja, Senhor, nas Tuas mãos. Então, em nome de Jesus, Pai, nós queremos agora, Senhor, repreender da vida deles todo o mal, repreender toda a cilada do inimigo. Nós queremos, ó Senhor, repreender toda a retaliação do diabo sobre a vida deles, a casa, a família, as finanças, filhos. Queremos, Senhor, em nome de Jesus, cobrir a vida deles de oração. Pai, Senhor, seja com a vida de cada um deles. Pai, Senhor, esteja abençoando, acampa os Teus anjos, cuidadores, guerreiros, anjos protetores, ó Senhor, para estar na família e na vida de cada um deles, em nome de Jesus. Pai, enquanto eles oram, Senhor, por nós, enquanto eles oram pela igreja, que o Senhor acrescente na vida deles muito mais, Senhor, que a vida espiritual deles venha crescer, que a vida deles venha, Senhor, prosperar em todas as áreas, emocional, nos relacionamentos, na família, nos negócios, em todas as áreas, que o Senhor esteja agindo na vida deles, Senhor, principalmente na área espiritual, despertando, dando dons espirituais, dando, Senhor, a presença do Teu Espírito Santo na vida de cada um deles. E Pai, nós queremos orar, Senhor, por essa igreja, Senhor, por esse ministério, pelas famílias que congregam aqui, Pai, em nome de Jesus Cristo, que nesse lugar, Senhor, haja, Senhor, famílias restauradas pelo Senhor, que nesse lugar haja famílias, Senhor, exemplos, ó Senhor, no meio dessa sociedade corrupta e corrompida, que nesse lugar se levantem em nome de Jesus, verdadeiros, ó Senhor, intercessores do Senhor, para lutar por outras famílias, que nesse lugar, Senhor, haja paz, ó Senhor, no meio dos relacionamentos, nas casas, que nesse lugar, Senhor, cada família que congrega aqui, cada vida que congrega, Senhor, que seja, Senhor, abundantemente enriquecida pelo Teu Espírito Santo. Pai, Senhor, livra-nos do mal, Senhor, como diz a oração do Pai Nosso, e seja, Senhor, agindo na nossa casa, e seja respondendo às nossas orações, Senhor, esteja fazendo a Tua obra através de nós. Pai, nós nos colocamos à disposição, Senhor. Pai, nós nos levantamos como guerreiros do Senhor, Pai, nesse lugar, e queremos repreender toda a armadilha do diabo, toda a armadilha do inimigo. Queremos nos levantar, Senhor, em oração por essa cidade. Começa, Senhor, a transformar vidas dessa cidade através das nossas vidas. Começa a derrubar, Senhor, os principados e as potestades que agem, Senhor, nas famílias, que agem nessa cidade, que agem, Senhor, nas vidas. Nós repreendemos esse espírito de divórcio que anda nessa cidade. Nós repreendemos em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nós repreendemos todo o levante do inimigo, Senhor, contra as famílias dessa cidade. E queremos, em nome de Jesus Cristo, declarar para Satanás que nós estamos aqui e que nós permaneceremos firmes na presença de Deus, em nome de Jesus Cristo, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E a boa obra que o Senhor começou nas nossas vidas, o Senhor há de terminar até o dia de Cristo Jesus, conforme diz a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Quem quiser vir orar aqui na segunda, das 8 até as 10, ou na terça, das 8 às 10, ou na quinta, das 8 às 10, você vai encontrar um desses casais aqui conduzindo a oração. Amém? Venha orar, Marcinho, aqui, nesses dias. Venha orar, Marcelo. Vamos orar, vamos clamar. Amém? Você é convidado, convocado, né? Venha orar com esses casais. Amém? Tudo bem, Douglas? Paz. Glória a Deus. Quem está nos visitando hoje pela primeira vez, faz assim. Glória a Deus. Como que é seu nome mesmo? Wellington, Deus abençoe. Está do Cláudio. Deus abençoe, tá? A sua vida, a sua família, a sua casa. Que você possa se sentir bem em nosso meio, que Deus possa responder tudo aquilo que você veio buscar. Amém? Sinta-se à vontade. Tem mais um que está nos visitando, o José Ernesto, deixa ele for orar com ele. Glória a Deus! Glória a Deus! Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 26. Não tem jeito de fazer, não vou conseguir fazer assim. Há 3 dias que eu vou botar esse Mateus capítulo número 26. Não dá. Vai não. Eu vou ter que sair da página. Verso de número 36.
Foi difícil por causa do horário? Virou culto? Não? Amém, glória a Deus. Eu confesso que eu atrasei um pouco hoje. Geralmente eu chego às 4 na igreja, hoje eu cheguei 4h40. Estou perdoado, né? Amém. Glória a Deus. Mateus 26, 36, 45, é isso? Diz assim: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro, os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez orou, dizendo: meu Pai, Glória a Deus. nós temos um eletricista na igreja, não entra em pânico. Zezinha, cadê você? Traga todas as ansiedades ao Senhor. Não tem problema, o Cezinho já está indo lá e já está resolvendo. Tá? Agora vamos deixar tudo nas mãos de Deus. Nós trocamos 2 disjuntores já essa semana, mas pelo jeito o problema não estava ainda. O caminhão, né? Pronto, ele já achou o lugar já. Glória a Deus, aleluia. Oh, Jesus. Já passando um rastro aí na criação, já botamos 2 disjuntores, energia, mistério. Glória a Deus. E deixando de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Acho que eu pulei o 43, vamos 43. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse: dormi agora e repousais. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Amém? Glória a Deus. Esse texto fala sobre vigiar e orar. Jesus pediu para que os discípulos dele vigiassem um tempo enquanto ele se colocava de joelho para orar. Jesus não pediu para os discípulos orar com ele. Jesus pediu para os discípulos vigiarem. Ele queria orar tranquilo. Ele queria orar porque ele sabia que ele estava sendo traído, ele sabia que os fariseus já estavam chegando, ele sabia, mas ele também sabia que ele precisava ainda ter um momento com Deus, um momento de oração, um momento onde ele pudesse derramar a alma dele na presença de Deus. E aí ele pediu para os discípulos ficarem vigiando esse momento, cuidando desse momento, olhando ao redor nesse momento. E os discípulos não conseguiram, os discípulos dormiram. E Jesus volta então e exorta eles: olha, vigiem mais um pouco comigo, vocês não estão conseguindo vigiar nenhuma hora, fiquem um pouquinho em estado de alerta. E aí Jesus voltou e orou, e se debruçou de novo na presença de Deus, voltou e eles estavam de novo adormecidos. Porque o texto diz que os olhos deles estavam pesados. E aí Jesus exorta novamente eles e fala: vigiem mais um pouquinho. E vai e ora mais um pouco. Pela 3ª vez que Jesus volta, pega eles dormindo de novo. E ele diz: agora chega, vamos, porque o traidor está chegando. Chegou a hora. Esse texto nos alerta
para essa questão da vigilância, do vigiar. Essa questão de nós estarmos atentos. Essa palavra ela aparece 61 vezes na Bíblia. E no significado geral significa permanecer acordado, estar alerta, sóbrio, e ao contrário de estar dormindo e inconsciente do entorno. Vigiar no original, esse texto, essa palavra em específico no grego, significa estar sóbrio ou também manter a mente limpa. Estar sóbrio e manter a mente limpa. A mente limpa. Não estar com a mente ocupada, mas estar vigiando com a mente e sóbrio. E por que Jesus disse isso? E ele disse outras vezes isso aos seus discípulos. Lucas 21, verso de número 36. Acompanhe comigo. Lucas 21, 36. Ele fala também a respeito do vigiar. Jesus diz assim: vigiai, pois em todo o tempo orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e de estarem em pé diante do Filho do Homem. Jesus novamente exortando os discípulos da questão do vigiar. E muitas vezes a gente não presta atenção em algumas coisas. O vigiar, ele remete a você prestar atenção. Vigiar significa você estar atento a uma situação. E isso, irmãos, não é uma questão tão espiritual, mas é uma questão mesmo de entendimento, de entender, de razão, de inteligência, de que algumas coisas precisam ter um certo cuidado nas nossas vidas. O vigiar é você colocar a sua mente em prática, colocar ela para funcionar e colocar ela para relatar alguns fatos que estão acontecendo à nossa volta. Porque a oração é um momento que você está na presença de Deus e você busca de Deus algo, você fala com Deus, você fica num estado de espírito onde você recebe algo de Deus. Adoração é um momento onde você também adora a Deus, onde você está num êxtase espiritual, numa busca espiritual, num tempo de comunhão com o Espírito Santo de Deus. Mas o vigiar não fala muito disso. O vigiar fala de você ter um cuidado no seu dia a dia, em áreas específicas da sua vida, ficar atento a algumas coisas. E como eu disse domingo passado, Deus colocou no meu coração para continuar falando a respeito dessa palavra. Muitas coisas na nossa vida, muitos problemas que acontecem na nossa vida, eles, primeiro, eu acredito, tá? São uma estatística, Renato, está em 2 Renato, capítulo 7, versículo 8. Diz assim: 45% dos nossos problemas são porque nós não vigiamos, 45% são porque nós não oramos, e 10% são efetivamente alguma prova que Deus colocou sobre a nossa vida, do que nós iremos a passar por elas. Mas de fato, a maioria das provas que nós passamos, das lutas que nós enfrentamos, são por causa que nós não vigiamos. Não vigiamos. E só percebemos que aquilo veio por falta de vigilância quando nós já estamos totalmente enrolados no problema. Totalmente enrolados. E aí às vezes a gente fica se questionando, fala assim: mas por que eu caí numa coisa tão simples assim? Por que eu não prestei atenção? Por que eu não percebi? Poxa vida, eu não consegui enxergar aquilo que estava bem na minha frente. E eu falo: por quê? Porque você não está vigiando. Porque Deus te deu inteligência. Amém? Você conhece a palavra de Deus. E a sua vigilância você alinha com a palavra. E se você fizer certinho, buscar isso em Deus, estar vigiando, provavelmente muitos problemas que você enfrenta, você não vai enfrentar. Olha só o que diz o Salmo de número 32, verso 9 e 10. Vamos lá. Perdão, só o verso 9. Salmo de número 32, verso 9. Vamos fazer assim: o Juarez coloca no Data Show, que a gente tem bastante versículo para ver. Se você quiser anotar, depois você confere na sua Bíblia.
32:9 diz assim: não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, de outra forma não se sujeitarão. Olha só, ele está dizendo assim: olha, não seja como o cavalo e como uma mula, que não tem entendimento. Você é um ser criado por Deus, você é cheio de entendimento, amém? Você é cheio de inteligência, então você pode colocar e deve colocar a sua inteligência em prática e vigiar as áreas da sua vida que podem estar sendo invadidas pelo inimigo, que podem estar levando você à ruína, que podem estar levando você... Nossa, esse ar está desligado. Zé Ernesto, liga esse ar. Não cai em nome de Jesus. Cezinho, pode cair, Cezinho. Cezinho, pode ligar o ar, Cezinho, vai cair em nome de Jesus. Meu Deus. Tá bom, vamos lá, Zé. Então, algumas áreas da nossa vida ficam comprometidas, gente, por falta simplesmente de uma vigilância. Porque a gente não coloca a mente para funcionar, aquela mente que Cristo te deu, brilhante, que pensa tantas coisas, que imagina tantas coisas, que faz tantos planos, mas que às vezes falta na hora de você olhar com cuidado para algumas situações. Amém? Eu vou dar alguns motivos para você vigiar. Primeiro, você deve vigiar porque você pode ser surpreendido. Você já foi surpreendido com um problema, com uma situação, com alguma coisa que inesperadamente veio sobre a sua vida? Então você precisa vigiar, porque você pode ser surpreendido. Se você vigiar, talvez você consiga evitar algumas coisas que vêm de surpresa sobre a sua vida. Segunda coisa, segundo motivo, você deve vigiar, sabe por quê? Porque você está sendo vigiado. Você precisa vigiar porque você está sendo vigiado. Sabe quem vigia você dia e noite? O inimigo das nossas almas, Satanás. Ele te vigia dia e noite. Gente, a gente não pode deixar de lado o mundo espiritual. Satanás tem demônios que são enviados só para cuidar da nossa vida, só para ficar vigiando sobre a nossa vida, só para ficar vendo aonde nós abrimos uma brecha para ele poder entrar. Então nós temos que vigiar porque Satanás nos vigia o tempo todo. Ele está nos vigiando. Então nós temos que vigiar porque somos vigiados. Em 1 Pedro 5, 8 e 9 diz assim, ó: sejam sóbrios, vigiai. Coloca para mim, Juarez. 1 Pedro 5, 8. Só para embasar isso que eu falei, esse versículo que eu disse. Ó, sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda ao derredor, rugindo como um leão, e procurando a quem possa tragar, devorar. Então você deve vigiar, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao seu derredor, te cuidando, te vigiando, e ele está procurando um jeito de te devorar. Amém? Então por isso você deve vigiar. Um outro motivo que Jesus mandou vigiar, simples assim, é vigiar o que Jesus mandou. Quarto motivo, você deve vigiar porque a sua carne é fraca. A sua carne é fraca. Não pense que você é forte na carne, você é fraco. Então você deve vigiar, porque em algum momento a sua carne pode levar você a pecar. A carne pode trair você. A natureza humana pecaminosa que está em nós, ela pode gritar mais alto e ela querer algo que Deus não quer. E ela pode te levar a um lugar onde Deus não queira que você vá. E a carne pode trair você. Nós temos o seguinte pensamento como cristãos: você deve resistir ao diabo. Porque se você resiste ao diabo, o diabo foge de você. Amém? Mas da carne, do desejo da carne, nós temos que fugir. Não resistir. Às vezes você pensa assim: não, eu vou conseguir, eu vou resistir. A minha carne não vai dominar. E aí você vai ali, você fica naquela situação que você sabe que você não vai conseguir. Vamos criar um cenário, você está tentando emagrecer, mas você vai numa festa que tem bolo, doce, brigadeiro,
cachorro quente, pastelzinho. E você, estou citando um exemplo não pecaminoso, mas isso vale para os pecados, amém? Você está colocando a sua carne à prova, e provavelmente você não vai conseguir, você vai cair em tentação, não é assim? Né? Então, do desejo da carne nós temos que fugir. Então, motivo para você vigiar, porque a carne é fraca. Quinto motivo, porque todos nós temos pontos vulneráveis. Todos nós temos pontos vulneráveis. Todos nós temos uma fraqueza em uma área específica. Você não é super-homem, você não está pronto para enfrentar todas as tentações da carne. Em alguma área você tem fraqueza. E nessa área você precisa vigiar de uma maneira especial. Último motivo, porque tem algumas revelações, irmãos, que nós recebemos de olho aberto. Tem algumas coisas que Deus quer nos falar, que Ele vai nos falar quando nós estivermos realmente acordados, em estado de vigilância, atentos a fatos, a coisas e a situações. Nem tudo que Deus revela em oração. Nem tudo que Deus fala quando nós estamos num êxtase espiritual. Algumas coisas Deus fala conosco enquanto nós estamos dirigindo, enquanto nós estamos andando, enquanto nós estamos conversando com uma pessoa. Por isso que nós temos que vigiar, porque às vezes Deus quer nos mostrar coisas e nós não estamos antenados, e por isso caímos em tentação, ou às vezes não entendemos o processo de Deus, o que Deus está querendo fazer e como Deus está querendo agir. Algumas revelações Deus vai te dar acordado. Amém? Eu não sei vocês, mas as revelações que Deus me dá, esses dias eu estava pulando aquela cerquinha de corda que não pode pular, que o certo é fazer a volta, eu pulei, Deus me falou algo tremendo. Então assim, muitas coisas Deus vai te falar quando você está acordado. Então fique atento à voz do Espírito Santo de Deus. Amém? Esse dia nós fomos lá em Bandeirantes, eu e o Wagner, nós fomos fazer lá uma obra missionária, andando por algumas casas, e o Wagner me levou até uma casa de uma senhora que supostamente era muito usada por Deus. E o Wagner falou: essa mulher é usada por Deus porque ela tem dom de revelação, dom de profecia, porque Deus usa a vida dela, porque inclusive teve um pastor lá em Bandeirantes que falou que ela tinha que tomar conta de uma igreja, e eu fui visitar. E aí eu cheguei lá, o Espírito Santo falou: vigia, olha, e eu sentei com ela e comecei a conversar com ela. E eu falei: puxa, você é usada por Deus? Ela falou: sou usada por Deus. Inclusive, esses dias tinha um menino doente aqui em Bandeirantes, e esse menino foi levado para Campo Grande. Eu falei para a família: não tem nada, ele não tem nada. E aí o menino foi, fez todos os exames, voltou e não tinha nada. E às vezes Deus me coloca na frente das pessoas e eu olho para elas e Deus me revela tudo que está na vida da pessoa, a pessoa começa a chorar. Eu falei: puxa, que legal, nem eu que oro um monte, não consigo ter todos os dons. E aí eu comecei a perguntar para ela: você frequenta alguma igreja? Não frequento, porque um dia eu fui, sabe? Eu falei: você lê a Bíblia? Então, né? Tem uma aqui em casa. E aí o Espírito Santo falou: vai vendo. E aí eu fui conversando, e eu e o Wagner fomos orar com ela, mas manifestou um demônio, um espírito de adivinho. Era demônio, né, Wagner? E eu perguntei para o diabo: o que você está fazendo aí? Ele falou: você sabe. Era espírito de adivinho. Nós temos que vigiar. Às vezes as coisas não são reveladas em oração, mas em fatos. Converse, né? Deus pode nos mostrar coisas enquanto nós estamos vigiando, atentos, sabe? Com cuidado, olhando situações, olhando com cuidado algumas coisas. Quero falar de algumas áreas que nós precisamos vigiar. Primeira área, financeira. Você quer se enrolar na sua vida espiritual, é você ter problema na área financeira. Porque o problema na área financeira abala a sua vida espiritual, abala a sua vida conjugal, abala os relacionamentos. Quando você começa a ter problema na vida financeira, você tem problema em muitas áreas ao mesmo tempo, juntos, porque é um pacote. Você começa a ter problema na área financeira, e
E aí as coisas vão vindo, você começa a brigar com a família começa a brigar com você, porque é muito difícil uma família ter um problema financeiro e se unir por causa do problema financeiro. A maioria das pessoas que tem problema financeiro começam a discutir, começam a brigar. E aí você começa a discutir, começa a brigar, daqui a pouco você não quer mais vir à igreja, porque você começa a sentir vergonha de algumas coisas que estão acontecendo, e a pessoa começa a ir por um precipício, num abismo. Mas, olha só, a maioria dos problemas financeiros que nós temos são porque nós não vigiamos. Se você buscar aí na sua memória, você vai ver que a maioria dos problemas financeiros que já vieram sobre a sua vida, não foi o devorador, foi consumismo mesmo. Você não vigiou, você não fez conta, você não programou, você não se programou. E aí chegou um momento que você perdeu o controle. Tudo isso por quê? Falta de cuidado, falta de atenção. Você não foi sóbrio, você não vigiou a sua vida, a sua área financeira da sua vida. Aí você vem para a igreja e começa a orar: Deus, expulsa o devorador da minha vida. O diabo olha e fala assim: cheguei atrasado, porque antes de eu entrar na vida dessa pessoa, ela já gastou tudo. Sabe o crente que nem o devorador consegue pegar uma moedinha dele, porque ele já gastou tudo antes de chegar? Gente, falta de vigiar. Eu estou falando algo sério, falta de vigiar. Depois não adianta culpar Deus e nem culpar o diabo, porque nós temos sabedoria, porque nós temos entendimento, porque nós não somos como um cavalo ou uma mula que precisa ser puxado. Nós temos entendimento, amém? Nós precisamos vigiar nessa área, porque depois que nós começamos a perder o controle dessa área, uma série de problemas vem sobre a nossa vida. Falta de planejamento, coisas simples, irmãos. Nós não vigiamos, simples. E eu vejo tantas coisas acontecendo às vezes. Eu não quero que você leve a mal se você já entrou, já caiu nisso, amém? Mas irmãos, como que pode um crente conhecedor da palavra de Deus, cheio do Espírito Santo, que ora, que busca Deus, que está na igreja, que está em comunhão, entrar num negócio chamado pirâmide? Fala para mim, como que pode, irmão, um crente, um cristão? É falta de vigiar, porque aí pede o dinheiro dele e fala: puxa, devorador não foi o devorador. Você que não vigiou, você que não cuidou, você que não analisou, você que não ponderou. E na verdade, o mais, você queria ganhar dinheiro fácil. Não existe dinheiro fácil. Existe a bênção de Deus, amém? A bênção de Deus. Mas não tem dinheiro fácil. Então, sai fora, você é inteligente. Deus te encheu de sabedoria. E eu vejo pastores, irmãos, eu já vi uma igreja quase quebrar, quase falir, por causa de Herbalife. A pastora entrou no Herbalife e os cultos viravam uma grande reunião de Herbalife. Não estou brincando não, irmãos. Vocês sabem por quê? Porque nós caímos por causa da nossa própria cobiça, por causa da nossa própria ganância. Nós caímos. Se você cai num desses pontos de pirâmide, é porque a sua cobiça, a sua ganância entra em ação e você quer ganhar. É uma promessa de dinheiro fácil e você quer ganhar. Então, você acaba caindo por causa da sua própria cobiça. Tiago capítulo 1, verso 14 e 15, Juarez, por favor. Sabe, irmãos, nós temos que vigiar, porque às vezes não é o diabo, somos nós mesmos que nos enganamos, tá? Cada um, porém, é tentado quando é atraído, engodado, enganado pela sua própria concupiscência, ganância. Amém? Aí ele vem e diz assim, vou ler para você. Cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá luz o pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera morte. Nós não vigiamos,
E aí somos enganados pelo diabo? Não, pela nossa própria ganância, pela nossa própria cobiça. Aí depois, olha os estágios. Depois que nós somos enganados pela nossa própria cobiça, pela nossa própria ganância, o diabo vem e ele entra. E aí o texto diz que nós somos engravidados, nós engravidamos pela nossa própria cobiça. E a cobiça dá luz ao pecado, e o pecado, após ter consumado, gera morte. Tudo porque nós não vigiamos, porque nós achamos que nós não temos ganância, porque nós não cobiçamos, muitas vezes até sermos tentados. Aí começamos a cobiçar. Vocês estão entendendo? Amém? Amém. Olha só, vigie a quem você empresta dinheiro. Vigie com quem você faz uma sociedade. Sabe? Não vigiamos. A nossa área financeira muitas vezes não é. Sabe? Parece que nós queremos tanto, mas parece que nós não cuidamos em alguns aspectos. Vigie com quem você faz uma sociedade, porque depois, para você desfazer isso, é muito complicado. Busque sempre uma palavra de Deus. Vai fazer sociedade? Faça, vai buscar uma palavra de Deus, busque uma orientação do Espírito. Só entre se Deus confirmar, só entre se você tiver realmente paz, só entre se realmente Deus estiver na causa. Sabe, vai emprestar dinheiro, empresta, mas nem tem interesse de receber de volta, porque Jesus disse: olha, se você empresta, nem queira receber de volta, dá logo. Amém? Agora, se não puder emprestar, não empresta. Nós falamos domingo passado, retrasado aqui, a respeito do sim, sim, não pode, não empresta, não dá. Tem gente que diz que não pode emprestar, empresta. Sabe por quê? Porque não vigiamos, porque não temos coragem de falar não, porque não vigiamos. E aí depois nós nos embaraçamos com um monte de problema, com uma série de coisas, e aí nós vamos procurar o socorro de Deus, e tudo isso aconteceu, não foi nem por causa de Deus e nem por causa do diabo, foi por falta de vigilância. Amém? Olha só, outra área que nós precisamos vigiar: família. Família. Não vigiamos na nossa própria casa, na nossa própria família. Primeira coisa que você precisa vigiar na família: tempo. Nós precisamos ter tempo para a família. Nós precisamos ter tempo para a nossa família. Você precisa ter tempo para sua esposa, você precisa ter tempo para os seus filhos. O marido precisa ter tempo para a esposa precisa tirar tempo para o marido. Nós temos que vigiar. Quantas pessoas que eu já atendi, irmãos, que perderam o casamento porque não tinham tempo para estar com a família? E eu me lembro, teve até uma pessoa que um dia chegou e me procurou e falou assim: pastor, essa mulher é ingrata. Ela é ingrata. Trabalhei minha vida toda feito um jumento para poder dar tudo para ela, e agora ela me abandona. Mas trabalhou feito um jumento mesmo, porque se tivesse trabalhado com sabedoria, não tinha perdido a esposa. Vocês entendem? Às vezes nós perdemos porque não tiramos um tempo. O seu casamento precisa ser reciclado toda semana. Toda semana, Júlio, precisa ser reciclado, precisa passar por um processo, precisa ter uma DR. Sabe o que é DR? Discutir relacionamento. Aí os anos vão passando, né? Mas aí depois é de mês, né? Fica mais fácil, né? Quando a gente está muito tempo juntos, vamos fazer em 2015 25 anos, amém? E vamos fazer uma festa em nome de Jesus, não é, Marcelo? Glória a Deus. Mas às vezes, irmãos, o nosso casamento precisa de tempo, os nossos filhos precisam de tempo, do nosso tempo, nosso casamento precisa de atenção, precisa de diálogo, você precisa ter diálogo com a sua família, amém? Você precisa ter tempo para a sua família, você precisa dedicar cuidados para a sua família. E eu vou tocar num ponto aqui que o Espírito Santo colocou no meu coração para falar, amém? Os casais precisam constantemente ter relacionamentos de intimidade. A sua família precisa disso, o seu casamento precisa disso, amém? Eu conheço pessoas, irmãos,
Eu conheço um pastor que é amigo meu, não é dessa igreja, tá bom? Não julgue, não é, vocês não vão ficar sabendo quem é, mas não é dessa igreja, que ficou um ano sem ter relacionamento sexual com a esposa. Um ano, a esposa dele não se relacionando com ele. Agora você acha que uma mulher dessa vigia? Você acha que ela está em estado de vigilância? Depois o marido dela acaba caindo numa tentação, porque faz um ano que a esposa não comparece, e aí ela vai ficar chorando e vai dizer: meu marido me largou. Mas largou também por quê? Você ficou um ano afastado. Eu converso com pessoas que me falam de 2 meses, 1 mês já me escandaliza, eu já fico, meu Deus, como que pode? A Bíblia diz assim, eu vou embasar isso também. Agora não se conectar. 1 Coríntios 7, 3 a 5. Olha só. A Bíblia fala sobre isso, irmãos. Nós estamos falando sobre Bíblia, sobre vida. Diz assim, 1 Coríntios, vai ser 1 Coríntios 7. 1 Coríntios 7, 5. Diz assim: não vos negueis um ao outro, senão de comum acordo por algum tempo, a fim de vos aplicardes à oração, depois vos ajuntardes outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Quando você nega por um período muito longo, o marido se nega à esposa, a esposa se nega ao marido, Satanás vem e tenta por causa do quê? Da falta de vigilância, da incontinência, porque não há relacionamento. Nós temos que vigiar, irmãos. O casamento é algo sagrado, é muito tentado. Tem um provérbio, se não me engano, provérbio 7,16, que diz o seguinte: a prostituta, ela arma a cama, a mulher adúltera, ela arma a cama, ela estende um lençol de linho, ela se perfuma, ela toma um banho, ela arruma a cama, ela acende um candeeiro para receber a sua vítima. E às vezes os casais não vigiam e não têm esses relacionamentos entre eles, e aí caem em tentação, porque não se correspondem mais, porque às vezes a mulher não se arruma, o marido não se arruma, não tem um momento para eles, não sai de férias, não tira um passeio, não tira um tempo, não se liberta dos filhos de vez em quando para ficar juntos, sabe, irmãos? Falta de vigilância. E aí as mulheres andando na rua aí de qualquer jeito, e o homem é um leão que sai de casa faminto. Irmãos, não se escandalizem comigo, amém? Mas é assim, né? E aí o que acontece? Às vezes ele cai em tentação por causa do quê? Da incontinência. Sabe? Da mesma maneira, às vezes os maridos não têm tempo para as esposas, não dedicam tempo para ficar em casa, não dedicam tempo para fazer um carinho, uma surpresa, sabe? Não cuidam do relacionamento. Ontem eu saí de casa cedo, né, Marcinha? Saí cedo. E mal consegui me despedir dela porque eu esqueci de um compromisso. E aí a pessoa me ligou e falou: estou te esperando. Pá, vamos embora. Né? E beleza. Voltei para casa meia-noite, né? Sim, meia-noite. Aí antes de voltar para casa eu liguei: Marcinha, tudo bem? Tudo bem? Quer alguma coisa? Deixa eu ver. Pizza. Aí eu falei: Márcia, sábado, tudo lotado, uma pizza 40 minutos. Aí eu falei: Marcinha, eu estou aqui nos irmãos do Aliança, aqui com churrasco e tal, já estou jantado, quero levar só para você. Então passa no McDonald's, traz um lanche. Não, tem que passar no McDonald's e comprar um lanche, né? Não tem jeito, sabe? Isso faz parte. Você está vigiando o seu relacionamento, o seu casamento. Você está vigiando para que Satanás não entre no seu casamento e comece a lançar setas sobre a cabeça dela, tipo eu como pastor, né? Fica cuidando de todo mundo o dia inteiro, aí chega em casa, nem liga para mim, nem me atende, né? Nem faz nada por mim. Eu não sei o que pode passar na cabeça dela. Comprei no Bob's, né? Mas está bom, né? Faz parte. Não era uma braçadeira. É que assim, eu sou muito
melhor, né? Me ajude. É verdade. Não é carne de minhoca. Amém? Mas nós precisamos vigiar as pequenas coisas. Deixa eu falar uma frase para você. Reclamamos daquilo que permitimos. Reclamamos daquilo que permitimos. Muitas vezes reclamamos, mas nós permitimos isso sobre a nossa vida. Às vezes nós reclamamos, mas nós é que permitimos que isso tomasse conta da nossa casa. Reclamamos, mas nós que permitimos essa vida financeira derrotada. Reclamamos, mas nós que permitimos que a nossa casa estivesse do jeito que ela está. Reclamamos, mas permitimos que o inimigo entre. Sabe? Reclamamos daquilo que nós permitimos. A maioria dos seus problemas foi você que causou. Não foi o diabo. E também não foi Deus. Porque muita gente diz, é Deus que fez isso na minha vida. Mas nem foi. Você que permitiu. No seu livre-arbítrio, você permitiu com que essas coisas acontecessem. Sabe, irmãos, a família, precisamos cuidar da nossa família. Precisamos cuidar do nosso casamento. Precisamos cuidar dos nossos filhos. Precisamos ter tempo para os nossos filhos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu fui criado num regime de muito amor dentro do lar cristão. Muito amor. Meu pai, ele brincava comigo, jogava bola, jogava polita, sabe? Fazia brincadeira. Meu pai construía brinquedo para nós. Meu pai era fantástico. Só que quando eu completei 14 anos, ou 13, 14, 15, todo adolescente, ele começa a entrar no estágio que ele arruma outros melhores amigos. O pai é o melhor amigo, mas aí nesse estágio ele começa a arrumar outros melhores amigos. E aí ele começa a se afastar do pai. E eu fiz isso. Só que meu pai não vigiou, ele não teve sabedoria, ele não me buscou e trouxe de volta. E aí o que aconteceu? Eu criei um distanciamento do meu pai. E aí nunca mais nós tivemos o mesmo relacionamento. E eu percebi isso quando estava acontecendo com meu filho. E Deus falou comigo, no estado de vigilância, Deus falou assim, olha, você está perdendo ele, traga ele de volta. Porque vai crescendo, você vai tratando de maneira diferente, já não brinca mais. E aí você vai só dando, às vezes, né, dia a dia, você vai para lá, não te sabe, não quero saber. E aí vai se distanciando. E aí eu busquei a vida de volta. E hoje, se eu não estou enganado, ainda sou o melhor amigo do meu filho. É isso, filho? Nós temos problemas, como toda a família. Mas o meu filho tem 17 anos e eu ainda sou o melhor amigo dele. E não é porque não apareceu o outro, é porque ele não precisa de outro melhor amigo. Amém? Amém? E aí ele vai crescer um dia, ele vai deixar de ser o meu melhor amigo, mas ele vai ser o melhor amigo do filho dele. E aí o ciclo continua. Só que se você não fizer isso na sua casa, na sua família, se você não vigiar, você começa a perder os seus filhos com 12, 13, 14 anos, eles ficam rebeldes, eles não querem mais saber. É falta do quê? De atenção, de vigilância, de cuidar. Você está sóbrio. Olhe para os sinais à sua volta, gente. Gente, olhe para os sinais que estão acontecendo à sua volta. Começa a perceber. Deus vai mostrar para você o que está acontecendo. Amém? Reclamamos daquilo que permitimos. Por último, nossa vida de fé precisa de vigilância. Eu não vou entrar nesse ponto. Quero falar algumas coisas além disso. O que você deve vigiar além disso? 2 Coríntios 10, 5. Passa para mim, Juarez. 2 Coríntios 10, 5 diz assim: derribando raciocínios de todo o baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, elevando cativo todo pensamento à obediência a Deus. Vigie os seus pensamentos. Vigie o que você pensa. Você precisa vigiar o que você pensa. Amém? Amém. Se você soubesse o que eu penso, às vezes, você não ia acreditar mais em mim. Se eu soubesse o que vocês pensam, eu acho que não estaria aqui pregando. Porque nossa mente consegue pensar tanta coisa, coisas horríveis. Nós pensamos coisas horríveis o tempo todo. Mas nós podemos pegar esses pensamentos horríveis e levar eles cativos à presença de Deus. Amém?
nós podemos decidir qual o pensamento que nós vamos levar à frente. Vigie o que você pensa, vigie o que você vê. Lucas 11:34, Juarez. Vigie o que você pensa, vigie o que você vê. Lucas 11:34. A candeia do corpo são os olhos. Quando, pois, os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas quando forem maus, o teu corpo será tenebroso. Vigie o que você está vendo. Vigie o que você vê na internet. Vigie o que você vê na rua. Vigie o que você vê na televisão. Vigie os seus olhos. Amém? Provérbio 23:12. Vigie o que você ouve. Diz assim: aplica o teu coração à instrução e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Aplique os teus ouvidos à palavra do conhecimento. Vigie o que você ouve. Mateus 12:36-37. Já estamos encerrando, certo? Mateus 12:36-37 diz assim: digo-vos, pois, que de toda palavra fútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Eu vou ler de novo, foi Jesus quem disse isso. Digo-vos, pois, que de toda palavra fútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Verso seguinte, Juarez. Porque pelas tuas palavras será justificado, e pelas tuas palavras será condenado. Vigie o que você fala. Você já se perguntou um dia por que Deus criou o ser humano com 2 ouvidos e uma única boca? É para você ouvir o dobro do que você fala. Amém? Ouça mais e fale menos, porque você vai ser julgado pelas suas palavras. As suas palavras, elas vão te justificar ou te condenar. Vigie o que você fala. Vigie por onde você vai. Provérbio 9:6 diz assim. Provérbio capítulo número 9, verso de número 6. Deixai a insensatez e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. Ande no caminho do entendimento. Vigie o que você fala, vigie o que você ouve, vigie o que você vê. Vigie por qual caminho você está andando. Vigie. Coloque em prática a sabedoria e o conhecimento que Deus te deu. Confronte tudo com a palavra de Deus. E você vai ver quantos problemas na sua vida vão ser evitados. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos orar. Para que o Espírito Santo possa afirmar essa palavra no nosso coração. E antes de nós tomarmos uma decisão, antes de nós praticarmos algo, antes de nós fazermos alguma coisa, que nós possamos estar vigilantes, que nós possamos estar vigiando, para que não sobrevenha sobre a nossa vida nenhum tipo de maldição, nenhum tipo de mal. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Desliga a luz da vida. Espírito Santo de Deus, você sabe como nós somos falhos, Senhor. O Senhor sabe, Senhor, quantas vezes, Senhor, nós nos embaraçamos, quantas vezes, Pai, nós, Senhor, entramos em situações, levamos a nossa família juntos, Senhor. Quantas vezes, Senhor, agimos, Senhor, com falta de sabedoria na nossa casa, Senhor. E isso vai trazer uma consequência muito ruim para os nossos filhos. Isso vai afetar o futuro deles, Senhor. Pai, Senhor, um momento em que nós não vigiamos, Senhor, pode trazer ruína para a nossa casa, pode trazer destruição para a nossa família, pode trazer um divórcio, pode gerar um filho rebelde, pode gerar uma consequência muito ruim na nossa família, na nossa casa, na nossa vida. Pai, Senhor, não queremos ser insensatos como Nabal, que não vigiou, Senhor, e deu uma resposta dura, Senhor, e isso ia trazer destruição para a sua própria casa.
Mas nós queremos ser sábios como Abigail, que evitou tudo isso, Senhor, dando uma palavra, Senhor, ó Senhor, de sabedoria. Espírito Santo, que o Senhor nos ensine a vigiar, Espírito Santo. Ensina esse irmão a vigiar, Espírito Santo. Ensina ele, Senhor, a abrir bem os olhos, Senhor, para ver, Senhor, o que está acontecendo à sua volta e tomar, Senhor, as providências necessárias, Senhor, na sua casa, na sua vida, e se posicionar como alguém cheio de sabedoria. Cheio de sabedoria. Livra-nos, Senhor, da insensatez. Livra-nos, ó Senhor, da insensatez, porque não somos como os animais irracionais, Senhor. O Senhor nos deu inteligência, para que nós possamos usá-la, Senhor, que nós possamos comparar, Senhor, tudo com a palavra, Senhor, que nós possamos passar pelo crivo da palavra, Senhor. Ah, Espírito de Deus, livra-nos, ó Senhor, dos enganos da vida, Senhor. Livra-nos, Espírito Santo, dos enganos da vida. Livra-nos, Espírito Santo. Livra-nos, Espírito Santo. Mas nós não queremos perder para nós mesmos, Senhor. Mas nós não queremos perder para nós mesmos, Senhor. Nós queremos ter domínio próprio, Senhor. Nós queremos ter domínio próprio sobre a nossa própria vida, Senhor. Nós queremos ser pastores nas nossas casas, Senhor. Nós queremos ser pastores, Senhor, das nossas esposas. As esposas, Pai, precisam pastorear os seus maridos. Espírito Santo, que o Senhor nos enche de sabedoria, Senhor, para que os relacionamentos, Senhor, alguém possa ter um discernimento, Senhor, Senhor, no sentido de vigiar mais apurado, Senhor, que possa trazer o equilíbrio, Senhor. Mas não permita, Senhor, que nós sejamos prejudicados, Senhor, por essa falta de sabedoria, Senhor, por essa falta de vigilância. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Peça para Deus criar em você. Crê-me, ó Deus, o coração. Estamos programando algumas coisas na igreja para o final do ano, amém? Olha só,
tem o chá das mulheres, dia 8, em que o propósito do chá... Eu já olhei, tem um maluco aí, abre para mim, fazendo um favor. Está escrito assim... Ixi, acho que é chá das mulheres, não sei. Vê lá. Estamos programando para o dia 8 agora, o chá das mulheres do Ministério da Questão de Justiça. Vai ser uma bênção, amém? E o desafio é que cada mulher que pertence a esse ministério traga outras 2 mulheres que não conhecem a Jesus para estarem aqui ouvindo a palavra, porque a palavra vai ser evangelística. Amém? O tema é: Deus tem um novo tempo. Um tempo novo de Deus para a vida de muitas pessoas. Um tempo de restauração, de cura, de milagres, de salvação na vida de muitas pessoas. Amém? A Paty. A mulher que for trazer um bolo, um salgado, já sabe que vai trazer para a Paty, que ela vai começar a fazer uma lista. É isso, Paty? Né? Então, se você vai trazer alguma coisa, ela que precisa orientar isso, doce, salgado e arrumar isso. Tá legal? Então, começa a procurar ela para ir adiantando esse lado. Amém? Dia 22, nós estamos programando um dia de confraternização. Final do ano, vamos fazer uma confraternização, alugamos uma chácara no Parque dos Poderes. Vai ser o dia inteiro e à noite. Vai ser sábado, vamos estar para lá de manhã e vamos ficar até 10 horas da noite, 11 horas. Vai ter recreação, futebol, né? O pessoal que está bem malhado aí, os que não estão também dão uma corridinha, né? E vai ter jiu-jitsu, não vai ter não. Vai ter futebol, vai ter vôlei, vai ter piscina, vai ser bem legal. Tá? E à noite vai fazer um cultão. Nós vamos arrumar alguma coisa para você lá, em nome de Jesus. Deus vai tocar na sua vida, você pode ir também, tá? Vai ser bênção. Então Deus vai preparar um momento certo para todas essas coisas acontecerem lá. Vamos fazer um cultão à noite com louvor, vai ser tremendo. Amém? Glória a Deus. Olha aí, ó. Escrito chá das mulheres, faz novo tempo. Eis agora o tempo sob modo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Amém? 2 Coríntios 6, 2, 8 de novembro de 2014, a partir das 16 horas, o chá das mulheres. E os homens estão desafiados a também convidar alguém. Liga de trabalho, um parente, um conhecido, traga também. Amém? Vai ser bênção. Estamos programando também o jejum diário. Quem conhece o jejum diário? Vocês já leram na Bíblia aquele texto do Antigo Testamento onde tem Acã, que foi para a cidade de Ai, e ele tomou? Não tem nada a ver com isso. Tá? Nada. O jejum de Ai é o jejum de iPhone, iPod e iPad. Ah, pastor, eu não sou viciado. Você consegue ficar uma semana sem? Voltar a pegar aquele celularzinho assim de 2 chips, que você precisa digitar assim tudo no numerinho assim. Você consegue voltar para aquele celular? Você consegue ficar uma semana sem ele. Esse é o seu. Irmãos, não é brincadeira não. Esses grupos, WhatsApp, Facebook e tal, são uma bênção. Mas eles podem virar maldição rapidinho. E vocês sabem do que eu estou falando. Tem casais que entram dentro de casa e ficam cada um sentado no sofá, sem conversar durante 1 hora, teclando. Aí de repente abaixa o celular e fala assim: e aí, vamos comer o quê? Aí eu volto e começo a continuar teclando. Não sei. Gente, misericórdia. Né? Misericórdia, né, César? Misericórdia, gente. Nós não podemos ser dominados por essa tecnologia, amém? Nós temos que dominar ela, amém? Chega em casa, dispensa os grupos, dispensa tudo. E fica com a sua família em nome de Jesus, amém? Nós vamos fazer um jeito deles, glória a Deus.